Oi, meus alunos, bom dia. Hoje, quarta-feira, 16 de setembro de 2020, nós vamos realizar a aula de ciências. Está na página 62 e 63. Nós vamos falar um pouco sobre a água e a nossa saúde. A gente sabe que a água está relacionada à nossa saúde. Primeiro, porque nós precisamos consumir água para nos mantermos saudáveis. Segundo, a água também nos ajuda na higiene do corpo e na produção, né? Na confecção dos alimentos. Por exemplo, quando nós vamos cozinhar o feijão, fazer a carne, o arroz, a gente precisa de água. Né? Só que a nossa água, para ela ser própria para o consumo, ela precisa passar por um processo de tratamento. A gente não pode pegar qualquer água e tomar, nem qualquer água e fazer o uso para o preparo dos nossos alimentos, porque ela pode transmitir várias doenças. Aqui nós temos uma reportagem com uma médica, né? A doutora Gisele é médica infectologista. Ela vai nos falar de algumas doenças infectocontagiosas. Que doenças são essas? São doenças que podem ser adquiridas quando nós utilizamos uma água infectada. Que exemplos de doenças infecciosas você pode nos dar? Perguntaram. Aí ela respondeu: além da dengue e da cólera, a gripe, a raiva, a malária e a AIDS são outros exemplos de doenças infecciosas. Quem são causadores dessa doença? Quem é que causa essa doença? Os causadores são seres vivos invisíveis a olho nu. A gente não percebe. É o caso do Covid-19, a gente não dá para ver ele. Os chamados micro-organismos. Como não vemos esses seres vivos sem o uso de aparelhos especiais, podemos nos infectar sem perceber. Assim, a doença vai sendo transmitida. Aí a repórter pergunta: algumas doenças podem ser transmitidas pela água, que é o nosso assunto de hoje. Aí a médica responde: sim, podemos ingerir ou entrar em contato com água contaminada por seres vivos por causa de doenças como cólera ou esquistossomose. E em outros casos, como a dengue, a febre amarela, o ser vivo causador de doença, não é transmitido pela água, mas por mosquitos que nelas se desenvolvem, né? Aí a repórter continua perguntando: como combater as doenças transmitidas pela água? Aí a médica Gisele responde: no combate a essas doenças, o saneamento básico é fundamental. As cidades precisam contar com rede de esgotos, de tratamento de água e de coleta de lixo. Olhe só como é importante como a gente também desperdiça nossa água. A água que sai da torneira da sua casa, depois de lavar o prato e tomar banho, ela vai para onde? Vai para uma fossa? Vai para um sistema de tratamento de esgoto? Ou vai diretamente para a rua? Como é que funciona? O tratamento da água e a coleta de lixo. O tratamento da água é a água que chega na nossa torneira, como ela é tratada. Eu tiro a água da torneira e posso tomar sem ferver ou sem filtrar, né? Tem que ver esses condicionantes. E também a coleta de lixo, porque o lixo também transmite doenças e é o causador de muitas, de ratos, de baratas, né? Aí a repórter pergunta: e as pessoas, o que devem fazer para se prevenir dessas doenças? Cada pessoa pode fazer sua parte. Por exemplo, lavando cuidadosamente as mãos antes das refeições, depois de ir ao banheiro, antes e após o preparo dos alimentos e mantendo sempre em dia a carteira de vacinação. Olhe só quantas informações importantes. A primeira é lavar as mãos. Nesse tempo de pandemia, nós aprendemos que mais do que nunca é importante manter a higiene das mãos. E nós aprendemos também a maneira correta de lavar as mãos, que não é só jogar água e fazer assim. A gente tem que lavar entre os dedos, lavar a ponta dos dedos, lavar com água e sabão, muitas vezes durante o dia, não só antes das refeições.
né? E principalmente depois de ir ao banheiro, de pegar alguma coisa, de chegar da rua. E também no preparo dos alimentos. Os alimentos precisam estar limpinhos. Naquelas atividades das folhinhas, nós trabalhamos também essa limpeza dos alimentos. Pronto. Agora nós vamos para a nossa atividade, que está na página 63. Diz assim: agora que você já conhece um pouco mais dessas doenças infecciosas, esclareça a dúvida destas crianças. Tem um diálogo de duas crianças que uma diz assim: como podemos evitar as doenças transmitidas pela água? A médica já deu algumas dicas, eu também falei algumas. Aí você escreve a primeira resposta nesse espaçozinho do meio. Aí a outra pergunta: como é que podemos adquirir uma doença infecciosa e não perceber? Nós temos aí uma doença que nós podemos adquirir sem perceber, que é o Covid-19. E a gente sabe como é as formas de transmissão. Uma pessoa contagiosa transmite para outra através da fala e através do ar, né? E esse vírus, ele é invisível. Então, vocês podem utilizar alguns argumentos da médica Gisele ou também alguns argumentos que vocês já conhecem sobre o Covid-19, sobre outras doenças, para responder essa questão 1. Na questão 2, pede assim: complete o esquema abaixo com o nome das doenças infecciosas citadas no texto. Aí já tem algumas aqui: febre amarela e esquistossomose, que a médica citou. Mas ela citou outras também, como a dengue, a AIDS, a malária, a raiva, a gripe, a cólera. A gente pode também utilizar o Covid-19 ou o coronavírus para citar também. Vocês vão completar nesses espaçozinhos abaixo esse esquema. 3. Se você fosse prefeito de uma cidade onde você vive, se você fosse o prefeito de Mossoró ou a prefeita de Mossoró, que medidas seriam importantes para tomar para evitar que a população contraísse uma doença infecto-contagiosa? Aí vocês vão escrever, aí não tem a linha, mas vocês podem escrever nesse espaçozinho. 4. O que você mesmo pode fazer para prevenir essas doenças? Tanto a médica, como nós já falamos um pouco sobre o que é que a gente pode fazer, como lavar as mãos, manter a higiene dos alimentos, lavar sempre as comidas antes de preparar, utilizar uma água que seja tratada para beber, para preparar os alimentos, também jogar o lixo no lixo, não no meio da rua, né? Isso é algumas coisas, e manter a carteira de vacinação em dia. O que é essa carteira de vacinação em dia, professor? Ela é importante? É sim. A carteira de vacinação estando em dias, a gente está imune a algumas doenças. Por exemplo, a hepatite, né? A tríplice viral, até algumas outras doenças como o tétano, a gente consegue ficar imune a algumas doenças, a febre amarela, se a gente estiver com a nossa carteira de vacinação em dia. Nós estamos esperando ansiosamente, né, nesse momento agora, uma vacina que nos previna do Covid-19. Enquanto ela não chega, eu peço aos pais e a vocês que se dediquem em realizar as atividades. Quem não concluiu as outras atividades ainda, quiser pedir ajuda a mim, pode mandar uma mensagem. O importante é que a gente termine esse ano bem e que todo mundo participe, certo? Um abraço bem grande e um beijo e até amanhã.